Nos mais de 10 vídeos sobre a infecção de My Little Pony que eu tenho postado aqui no canal, eu sempre busquei trazer aqui as obras mais diferentes que consegui encontrar nesse gênero. Seja uma história onde um vírus transforma pôneis em árvore, ou uma creepypasta onde a Twilight fica presa em um looping temporal, uma que mistura My Little Pony com as backrooms. Sério, eu até já cheguei a trazer uma onde o vírus se espalhava por meio de biscoitos. Biscoitos! Mano, pior que esse é um dos vídeos mais famosos do meu canal. E nesse ponto, eu já pensava que não teria mais nenhuma ideia criativa de algo de My Little Pony. Até que eu me deparo com o Sinal Syndrome, uma história onde o grande vilão é simplesmente o som. Isso mesmo, o som que você escuta todos os dias é a coisa mais perigosa desse universo. Então bora lá! Síndrome do Sinal. Esse é o nome de um universo de My Little Pony, onde em um dia qualquer, uma sirene ensurdecedora começou a tocar, e literalmente todo mundo do reino conseguiu ouvir essa sirene. Só que após 5 minutos, o som parou, e ninguém entendeu nada, só que a maioria só continuou seu dia normalmente, até porque não é como se coisas anormais fossem tão incomum assim para quem vive no mundo de My Little Pony. Porém, no dia seguinte, algo bizarro aconteceu. Todos os pôneis que ouviram o barulho da sirene começaram a apresentar diversos sintomas, como insônia, inflamações, irritação, além de uma gosma preta que começou a sair das orelhas e nariz. E como tudo que é ruim pode piorar, no segundo dia, a pele desses pôneis começou a derreter como se fosse gosma, além do líquido preto que começou a sair ainda mais dos olhos, nariz e orelhas. E quando chegou o terceiro dia, todo o esqueleto e músculo dos pôneis praticamente sumiu, além das vítimas terem perdido completamente a sua sanidade mental e atacarem todo mundo que se aproximava. Por fim, no quarto dia, a desgraça pega de vez. Todos os pôneis que ouviram a sirene se transformaram em uma massa gelatinosa, sem ossos e com um cheiro horrível de podridão. Nesse estado, eles não conseguiam andar devido à falta de músculo e ossos, mas eles são bem agressivos e vão tentar morder qualquer coisa que se aproximar. E para piorar, o barulho da sirene voltou a tocar todos os dias. E segundo um relatório, é estimado que 70% da população de Equestria já tenha ido de Vasco só na primeira semana com a sirene, e ninguém sabe quando isso vai parar. Uma das poucas sobreviventes desse apocalipse é a Twilight. E não é dito como ela conseguiu sair impune do barulho da sirene, mas eu teorizo que para um pônei ser infectado, ele precisa ouvir o som da sirene por pelo menos 5 minutos. Caso contrário, nada acontece. E para ser mais específico, no caso da Twilight, provavelmente ela estava dormindo quando o som da sirene tocou. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque ele não é importante. O que interessa mesmo é que assim que sai da sua casa e vê os infectados, a Twilight corre para ver se as suas amigas estavam bem, passando no meio dos infectados. E falando assim, isso até pode parecer um feito muito épico da Twilight, mas se você parar pra pensar, na verdade isso é algo bem fácil na real, porque como eu falei no início, os infectados não conseguem se mover devido à falta de músculos e ossos, então mesmo que eles sejam agressivos, eles não conseguem sair do lugar para atacar ninguém. Ou seja, se parar pra pensar, Sinal Syndrome é a infecção mais fácil de se sobreviver que eu já trouxe aqui no canal. É só tampar os ouvidos para não ouvir a sirene que tá de boa. Enfim, voltando, a Twilight vai até a fazenda da família Apple, onde pra alegria dela, a maioria do pessoal dali tinha sobrevivido, com exceção da vovó Smith, que estava desaparecida. A Twilight então decide procurar a vovó, que para a infelicidade deles já estava infectada dentro de um milharal. Mesmo nesse estado, a Twilight, com seus poderes de levitação, leva a vovó Smith até o celeiro, para pelo menos ela ficar sob os olhares deles. Depois disso, os 4 decidem que a Twilight ia continuar tentando comunicação com a Celestia, enquanto a Applejack e a Apple Bloom iriam até a Canderlot para pedir a ajuda da Luna. A Applejack pergunta por que ela mesma não vai até a Canderlot em busca da Celestia, e a Twilight explica que desde o começo da sirene, o reino inteiro entrou em uma noite eterna, e como a Celestia é quem colocava o sol, a Twilight suspeita que algo aconteceu com a Celestia, e quem tá tomando as rédeas do reino é a Luna. Com essa explicação, a Applejack e a Apple Bloom vão até Canderlot. Só que no meio do caminho... Desce? Eu tenho que correr. Não, 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 não. Não começa agora. Eu não posso parar. Eu não consigo cobrir meus ouvidos. Twilight, Harriet, alguém? De algum jeito, as duas conseguem se salvar. E depois de 3 longos dias caminhando, elas finalmente chegam até Canderlot para ver a Luna.
Pois é, não foi uma boa ideia. Paralelo a isso, o Discordia sai da sua dimensão para visitar a Fluttershy. E adivinhe? Sim, ela também estava infectada. Eu vim até Ponyville para ver o meu amor. E quando eu o encontrei, ela não tinha ossos e não podia falar. Não se movia. Era somente uma massa que escorria um líquido viscoso e preto. Eu sei que isso é culpa daquele som. É impossível escapar. Ele só aumenta. Minha magia não funciona e eu nem sei de onde ele vem. Fluttershy, minha querida. Eu nunca menosprezei tanto a minha mortalidade quanto agora. Depois de retornar para a fazenda, a Applejack conta sobre o encontro com a Luna para a Twilight, que fica meio apavorada, já que ela também não tinha conseguido contato com a Celestia. Então a última esperança delas é o Discordia, que a Twilight não faz ideia de onde ele está. Enquanto isso, o Big Mac vê que eles estão ficando sem comida, já que sem o sol as plantas não cresciam. Então ele decide explorar Ponyville para ver se encontrava algum suprimento. E nessa procura ele também encontra a Harriet toda esbagaçada por causa do som da sirene. Mas uma notícia boa é que a Twilight conseguiu encontrar o Discordia e conta para ele sobre toda a situação deles. O Discordia fica impressionado em descobrir que até a Luna foi pega, mas diz que ele só vai ajudar se ela salvar a Fluttershy. A Twilight diz que ela não tem salvação e que eles precisavam acabar com a dor dela. O Discordia não gosta dessa ideia, mas no final ele engole o orgulho e aceita isso. Twilight? Sim? De qualquer jeito. Como ela está agora, ela é tão linda. Conhecerei a gentileza novamente. Depois disso, a Twilight leva o Discordia até a fazenda. Eu sei que o seu coração está quebrado, mas seja gentil com eles. Eles também perderam muita coisa. Nós somos os poucos que sobraram. É bem possível que eu e você sejamos os únicos a consertar isso. Na próxima cena, a gente vê a Pinkie Pie, que nesse meu tempo tinha ido até a fazenda em busca de abrigo, já que depois que o Tease Sandwich foi infectado, Pinkie Pie entrou em um estado de tristeza profunda. Então ela passa todos os dias dentro de um quarto sem sair por nada. No Reino de Cristal, a Candice conseguiu salvar o reino inteiro com uma barreira anti-som. Porém, à medida que o tempo passa, a Candice vai ficando mais e mais fraca, e ela não sabe quanto mais ela vai aguentar. E para piorar, o seu marido, Shining Armor, havia saído em busca da ajuda da Celeste e da Luna, e até agora ele não voltou. Shining Armor, nós precisamos de você. E chegamos no final. Essa U ela é bem recente, diferente das outras que eu já trouxe. O primeiro capítulo dela foi postado só 2 meses atrás, então a gente só tem só 6 episódios, basicamente. Então não tem muito conteúdo pra dar um vídeo muito longo. Mas mesmo assim, obrigado a vocês por terem assistido esse conteúdo até aqui. Essa AU é muito boa. Eu tô gostando ultimamente de acompanhar essas AUs de animação. Eu vou ser honesto, tô meio cansado de AUs. Pai, esse monte de desenho com letra. Eu gosto mais dessas AUs que tem essas animações grotescas aqui com elas. Tipo o Swamp Fever e Alicorn Syndrome. Sério, essas duas AUs eu gostei muito desse estilo de VHS misturado com esses pontos infectados. É muito legal. Eu não sei porque, mas eu acho muito da hora esse estilo. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.